Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís, esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo bem pessoal. Esse mês eu comecei a fazer terapia com uma psicóloga nova e aí eu achei muito interessante que na semana passada, na última sessão de terapia que eu tive, eu levei para esse encontro, para essa sessão, algumas questões emocionais, de relacionamento e tal, envolvendo dependência emocional, apegos emocionais, enfim, diversas questões mais ou menos relacionadas a isso. E aí, eu achei tão absurdo o fato de eu ter chegado em casa e quando eu peguei o meu celular para assistir alguma coisa no YouTube, me apareceu um vídeo em inglês que tinha uma palavra no título, na capa, na thumbnail, que me chamou a atenção, porque era uma palavra que eu não sabia o significado e mesmo em português eu não sabia do que se tratava. E essa palavra, ela é uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes, nunca tinha pesquisado sobre, nunca tinha tido nenhum tipo de contato com ela, até onde eu me lembro, e ela fazia muito sentido. Para mim, naquele momento, era algo que eu precisava muito saber que existia. E essa palavra é simplesmente limerência. Você sabe o que é limerência? Você já ouviu falar sobre limerência? Você já teve algum tipo de contato com esse conhecimento, com esse conceito? Então, eu achei tão interessante que eu precisei vir compartilhar, porque como a gente está fazendo a análise do filme O Diário de uma Paixão, que envolve muito esse tema de dependência emocional, identidade distorcida, apegos emocionais que duram anos e anos da sua vida, de uma forma até mesmo prejudicial, na hora de você fazer escolhas e de lidar com a própria vida. Esse termo limerência chegou numa ótima hora, porque para você que ainda não sabe e que assim como eu nunca tinha escutado sobre, vamos então aprender um pouco sobre limerência. O que é limerência? O que isso tem a ver com essas questões emocionais que a gente tem refletido tanto aqui no podcast? Bom, vamos lá. A limerência é um estado psicológico de intensa paixão e obsessão por outra pessoa, caracterizado por pensamentos intrusivos, idealização e uma necessidade quase compulsiva de reciprocidade. Ou seja, a pessoa vive fixada em um indivíduo específico, idealizando essa pessoa, idealizando a relação que tem com essa pessoa e desejando, sentindo essa necessidade profunda de ser correspondido. E a limerência, ela é diferente do amor maduro, porque na limerência, porque a gente poderia dizer assim, mas no amor a gente meio que realmente fica muito conectado ao outro, pensando muito no outro e de vez em quando a gente idealiza, a gente acaba enxergando essa pessoa mais do que ela é de fato, sabe? A gente vai acrescentando algumas coisas à visão que a gente tem da real pessoa que aquela parceira ou que aquele parceiro é. Enfim, só que a diferença entre limerência, que é esse estado de intensa paixão por outra pessoa, que chega até a ser uma espécie de obsessão, a diferença entre limerência e amor maduro é que na limerência o foco não está tanto no bem-estar mútuo, mas na necessidade de ser correspondido e na euforia ou angústia ligada a isso. Então é como se fosse, muito entre aspas, tá, gente?
um amor egoísta, sabe? Você está muito apaixonado, você está obcecado por aquela pessoa, está intensamente apaixonado, mas você não pensa nem busca tanto o bem-estar de ambos, sabe? Você não pensa nem tanto no bem do outro, no que o outro quer, no que o outro se sente à vontade, sabe? Assim, você tá mais focado em você. Você tá mais focado na satisfação daquilo que você deseja, que é muito ligada a essa pessoa específica por quem você sente essa obsessão, essa paixão intensa. Então, a limerência, diferente do amor maduro, né? Que você ama, é apaixonado, você pensa muito na outra pessoa, sabe? Você pensa nela o dia inteiro, você busca alinhar a sua vida, a vida da outra pessoa, né? Fazer com que as duas vidas se encaixem. Mas no amor maduro você tem esse pensamento de sempre buscar o bem do outro, respeitando os limites do outro e vivendo essa relação sem que essa vida a dois apague você como indivíduo. E nem que você apague o outro como indivíduo pensando só na sua satisfação pessoal, sabe? Na limerência, você tem essa necessidade de ser correspondido, mas é mais por uma satisfação pessoal. É tanto que vai estar relacionado a uma euforia ou a uma angústia relacionado a isso. Por exemplo, se você é correspondido, você fica super feliz, você é uma pessoa realizada, você ganhou o dia, você está super bem. Mas se você não é correspondido, você entra em angústia, você perde o sentido da vida ali, você perde a razão de ser, você vive nesses dois extremos. É como se o outro, né, aquele objeto da sua paixão ou obsessão, fosse o que definisse como você se sente. Então, limerência, só para a gente entender um pouco de onde surgiu esse termo, ele foi cunhado pela psicóloga Dorothy Tennov nos anos 70, nos anos 1970, ao estudar os estágios iniciais do estar apaixonado. E as características que foram atribuídas à limerência, que são várias, né? Então, se você se identificar com algumas, é importante você ou levar isso para terapia ou se autoanalisar, né? Para saber se você precisa fazer alguns ajustes na sua mentalidade, nas suas emoções, na forma como você está encarando e vivendo a vida e as suas relações. Mas vamos lá às características da limerência. Pensamentos intrusivos. A pessoa que está em estado de limerência, ela pensa constantemente no objeto do afeto. Ah, Thaís, mas isso é a característica de qualquer pessoa que está apaixonada. É por isso que a gente precisa observar com cuidado para conseguir discernir entre limerência e um amor maduro e uma paixão saudável. Então, esses pensamentos intrusivos, eles na limerência são incontroláveis. A pessoa pensa constantemente no objeto do afeto, mas chega a ser algo quase obsessivo, sabe? Que ela não consegue controlar, que ela não consegue administrar. Quando você está apaixonado de uma forma saudável, você pensa sim no outro de forma muito intensa e constante, mas você consegue ali administrar a sua rotina, o seu dia a dia. Você pensa, mas você volta para a sua realidade, você trabalha, você tem a sua própria vida, a sua própria existência funcionando normalmente, mas sem que isso te consuma, sabe? Sem que esses pensamentos te consumam e te dominem, se sobreponham a uma rotina guiada por pensamentos diversos, né? Que envolvam seu próprio bem-estar, seu próprio autocuidado, seu próprio trabalho, suas próprias obrigações e, enfim, sua vida.
Então, a primeira característica que a gente está identificando aqui na limerência são pensamentos intrusivos, pensar constantemente no objeto do afeto. Segundo, idealização. A pessoa que está em estado de limerência, ela só enxerga as qualidades positivas de quem ela está gostando, está apaixonada, enfim, está pensando constantemente e ignora os defeitos. Ah, Thaís, mas isso é basicamente o que acontece quando a gente se apaixona, a gente foca mais nos pontos positivos e não dá tanta importância aos defeitos. Ok, tudo bem, mas é daquela mesma maneira que a gente já vem trazendo até agora, que é de colocar na balança. Estar apaixonado, realmente, você vai focar mais nos pontos positivos, mas isso também não significa ignorar os defeitos, até porque os defeitos, eles vão ser aquele contraponto que vão te ajudar a decidir de forma mais concreta se aquela outra pessoa, aquele outro indivíduo cabem na sua vida, se são defeitos que você lida bem, né? Porque todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito. Ninguém vai vir 100% compatível, sabe? Quando a gente encontra alguém que é considerado totalmente compatível, é porque os defeitos dessa outra pessoa são defeitos que a gente simplesmente consegue lidar. A gente tem paciência para aquele tipo de defeito, a gente sabe lidar, sabe assim, aquela pessoa que é treinada, foi treinada pela vida, tinha um irmão que tinha isso, sabe, que tinha uma mãe que era assim mesmo, e aí você vai se ajustando, sabe? Então, quando você encontra um parceiro ou uma parceira que é considerado por você compatível, que cabe na sua vida e que tá tudo certo, é porque os defeitos dessa pessoa são defeitos que você suporta, que você aguenta, que você tá de boa em lidar com eles. Então, na limerência existe a idealização que é um pouco levada ao extremo, que é sim você focar nas qualidades positivas, mas o que torna esse estado de paixão uma limerência é você ignorar os defeitos. É como se aquela pessoa não tivesse defeitos, é como se aquela pessoa fosse a pessoa perfeita. Ela é incrível. E essa afirmação de quem está em estado de limerência não é só uma admiração apaixonada. Ela realmente ignora os defeitos do outro e coloca essa pessoa num pedestal como se essa pessoa fosse, sabe, quase digna de adoração, uma pessoa sem defeitos. Então, é a gente conseguir perceber o desequilíbrio que existe na forma de enxergar o outro. Tem muita característica do estar apaixonado, né, do amar alguém, mas é um pouco desequilibrado, sabe? Ou talvez muito, né? Vai muito sendo levado para o extremo negativo. Porque você enxerga as qualidades positivas, ok, isso é bom, mas você ignora os defeitos. Aí já não é mais tão bom assim, sabe? Você já não está mais dentro da realidade, você já está caminhando para a ilusão, você já está caminhando para uma vida idealizada, que é a característica que a gente exatamente está mostrando da limerência, né? Que é a idealização. Vive uma relação idealizada, vive uma vida idealizada com essa pessoa. E aí, a próxima característica é a ansiedade por reciprocidade. Mais uma vez, Thaís, tem muito a ver com estar apaixonado. Toda pessoa apaixonada quer essa reciprocidade, né? Quer que o outro corresponda ao seu sentimento, à sua atenção. E, mais uma vez, a limerência, ela extrapola o saudável. Ela vai para um extremo que não é o ideal. Por quê? Porque nessa ansiedade por reciprocidade, o que o estado de limerência faz você sentir é angústia se você não receber sinais claros de que é correspondida ou correspondido. Então, quando você está apaixonado e não é correspondido, você fica triste e entende que essas coisas acontecem, né? Às vezes você vai se interessar por alguém
que não vai estar interessado em você, que já vai estar numa outra relação, enfim. Mas, de maneira saudável, você compreende e segue a sua vida. Mas, na limerência, existe uma ansiedade por reciprocidade que gera uma perturbação, uma angústia profunda por não ser correspondido ou quando não há sinais claros. Por exemplo, ainda que essa pessoa esteja se relacionando, né, esteja namorando com quem ela gosta e está apaixonado, se esse namorado ou namorada não dá sinais claros de que é apaixonado de volta, de que ama de volta, que está interessado de volta, ou que está dando a atenção que a pessoa tanto quer, ela sente angústia. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, se a pessoa em estado de limerência manda uma mensagem e a outra pessoa não responde rápido ou não responde de maneira que a pessoa esperava, ela sente uma angústia, sabe? Será que essa pessoa tá bem comigo? Será que essa pessoa me ama ainda? Sabe? Então, é um estado de angústia só pela possibilidade de essa pessoa, né, de esse namorado ou essa namorada não estar correspondendo a essa paixão, a esse sentimento que você sente por ela. Então, é muito similar ao estar apaixonado da vida comum, mas a limerência, ela caminha muito para o desequilíbrio, para o extremo. E aí, nós já vimos pensamentos intrusivos como característica, idealização, ansiedade por reciprocidade, e agora nós temos a oscilação emocional. O que seria a oscilação emocional? É a pessoa ficar oscilando entre euforia e angústia. Ela sente euforia quando existe a atenção da outra parte, mas ela também demonstra desespero quando há indiferença. Então, a pessoa, quando ela está sendo amada de volta, quem vive em estado de limerência está no céu, sabe? Assim, euforia. Ela está realmente se sentindo a pessoa mais preenchida, mais maravilhosa, e aí ela se sente, sabe, confiante, alegre, enfrenta a vida, sorri, sabe assim, ela está bem, ela está exultante, sabe, ela está muito cheia de si, ela está preenchida. Mas, se o contrário acontece, né, se existe algum sinal de indiferença da outra parte, aí o mundo cai. Vem o desespero, vem a angústia, porque é como se, de fato, a outra parte determinasse como você se sente, dependendo do nível de proximidade ou do nível de distanciamento emocional que vocês estão vivendo. Então, olha que absurdo, né? Às vezes, numa relação saudável, você fica, assim, triste quando existe ali um abalo entre o casal, e aí existe ali um distanciamento por causa de alguma questão, e aí alguns dias, né, durante alguns dias essa situação persiste, né, de vocês ainda resolverem alguma crise. Lógico, cada um vai sentir uma tristeza, não querem que nada de ruim aconteça e tal, mas na limerência é um desespero, é como se a vida acabasse, a vida acabou, meu Deus, eu não vou saber lidar, não, sabe, assim, existe um desespero, uma angústia quando o objeto do seu amor, né, ali da sua paixão, não corresponde com amor e atenção, né, se existe algum tipo de indiferença, algum sinal de distanciamento emocional, vem o desespero. E, por último, né, das características que eu trouxe da limerência, tem as fantasias intensas. É quando a pessoa ela fica criando a história do casal. É quando a pessoa fica construindo na mente. Então, vamos supor, existe realmente esse casal. Quem dentro desse casal estiver em estado de limerência vai viver imaginando situações românticas ou conversas futuras. Então, ela vai criando
na imaginação essa relação. E não no sentido assim de pensar possibilidades, de como seria se, mas ela vai construindo na mente, ainda que comece com esse tipo de pensamento, às vezes ela vai internalizando aquilo que ela fantasiou, como se realmente o outro fosse aquela pessoa que ela está imaginando, aquele cara que responde a ela da maneira como ela imaginava, sabe? Assim, ainda que ele nunca responda, para ela, ele é o cara que ela imagina, entende? Então, fantasias intensas é característica da limerência. Quando você fantasia o outro, você cria na sua mente quem o outro é. Às vezes o outro nem faz o que você acha que ele faz, sabe? Ele tá agindo de uma forma e aí você passa tanto tempo imaginando ele sendo romântico ou ele sendo como você gostaria que ele fosse, que você internaliza essa fantasia como uma verdade e aí isso se encaixa no ciclo que caracteriza bastante a limerência, que é a idealização. Você vai idealizando o outro, né? Você tá nessa relação ou você, ainda que não esteja nessa relação, mas você fica imaginando o outro como se ele fosse alguém que você criou na sua cabeça. Ele pode dar um sinal bem pequeno de que ele seja, por exemplo, uma pessoa educada, né? Um cavalheiro. Às vezes ele fez uma coisinha, sabe, assim, mínima. E aí você aumenta isso, sabe? Na sua imaginação ele é a pessoa mais gentil do mundo, mais maravilhosa do mundo. Aí volta para aquela outra característica de que você foca nas qualidades, mas você ignora os defeitos, né? Então, assim, se ele faz uma coisa ruim, né, um comportamento desagradável, você justifica e aquilo fica como se nunca tivesse acontecido e nem vai acontecer. Mas as qualidades você supervaloriza e transforma aquela pessoa num ser perfeito. Enfim, daí, se a gente for trazer alguns exemplos práticos, vamos observar aqui alguns, só para a gente ter uma noção do que seria uma pessoa em estado de limerência na prática. Isso é bom até para a gente conseguir identificar alguém que possivelmente esteja em estado de limerência a seu respeito, ou o mais importante de tudo é você perceber se você mesmo está vivendo em estado de limerência em relação a alguém. Então, um dos exemplos é checar mensagens a cada minuto. Por exemplo, alguém mandou um oi, pronto, é suficiente para quem está em estado de limerência passar o resto do dia esperando outro contato, relendo a mensagem várias vezes, ouvindo o áudio várias vezes. Então, pode parecer um detalhe inofensivo, talvez, mas é algo a se pensar. Sabe? Que dependência é essa de reciprocidade ou de atenção que te faz, por causa de uma mensagem, passar o resto do dia esperando a próxima? Então, é um caso a se analisar. Outro exemplo, analisar pequenos sinais. Interpretar que um sorriso, um emoji ou um like em rede social é prova de interesse romântico. Gente, não é para tanto. Hoje em dia, com as redes sociais, né, principalmente Instagram, quando, né, alguém observa seus stories todos os dias ou curte as suas postagens, hoje em dia já consideram isso um movimento que pode indicar algo a mais, algum interesse romântico. Mas na limerência, por exemplo, qualquer coisa, né, um sinal pequeno que seja, já pode ser uma prova de que a pessoa te quer. E às vezes não, gente. Às vezes você só tá curtindo ali porque você achou a foto bonita. Às vezes era uma foto de paisagem, às vezes era uma foto de alguém, sei lá, andando de bicicleta num cenário de natureza muito bonito. Sabe, às vezes você só acha bonito a paisagem.
e talvez a pessoa interprete que você está interessada romanticamente, porque você curte as fotos, mas o ponto é que você gosta de natureza e você está curtindo as fotos da natureza. Então, na limerência, você considera pequenos sinais como uma curtida ou um emoji, né? Porque quando você manda emojis no WhatsApp, às vezes as pessoas interpretam, mandou um coraçãozinho, mandou um emoji sorrindo demais, sei lá, um emoji de coração, um emoji apaixonado. E aí você interpreta isso de uma forma muito... Gente, às vezes era só um emoji. Meu Deus do céu, e eu acho até bom deixar isso esclarecido, porque eu sou uma pessoa que gosta de usar emojis. Eu já ouvi uma vez que usar emojis infantiliza o seu contato via WhatsApp, não deixa a sua imagem tão adulta e profissional e tal, E eu, sinceramente, eu não abracei essa interpretação a respeito dos emojis. Eu gosto de usar emoji e eu continuo usando emojis sempre. Toda frase que eu escrevo, praticamente, eu coloco um emoji lá relacionado ao que eu tô dizendo e é isso. Então, se alguém interpretar as minhas mensagens ou minhas curtidas como algum tipo de interesse romântico, muito provavelmente grandes são as chances dessa pessoa estar completamente enganada. Outra característica, né, outro exemplo de idealização total que faz parte da limerência é quando alguém acredita que o outro é perfeito, ignorando os comportamentos tóxicos ou não necessariamente tóxicos, mas as incompatibilidades. Gente, às vezes é tão claro que o outro é incompatível com você, que vocês vivem vidas completamente diferentes e que são incompatíveis de forma muito clara que ia ser muito difícil essa relação dar certo, sabe? Um teria que ceder muito para poder reencaminhar na mesma direção, sabe? Eu não sei trazer exemplos muito claros, mas um exemplo que eu poderia trazer que me vem à mente agora é questão de fé. Uma pessoa cristã se relacionando com uma pessoa que crê em religiões de matriz africana. De verdade. E eu tô falando de relacionamento amoroso, tá, gente? Então, assim, você se casar com um cara que realmente pratica a fé que faz parte de uma religião de matriz africana. É muito incompatível. Por quê? Porque a fé cristã, ela tem pensamentos completamente diferentes, práticas completamente diferentes e que elas duas se chocam. Elas duas se chocam. Não dá. Você pode respeitar uma pessoa que crê numa fé diferente da sua, mas você se casar e construir uma família com essas duas religiões dentro da mesma casa não funciona. Porque não sei como funciona nas religiões de matriz africana, mas na fé cristã, Jesus é o Deus da nossa casa, sabe? Ele é quem reina. Se você quer o seguir, você vai segui-lo da maneira como ele conduz o caminho. Então, ele não aceita outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Então, sabe assim, incompatibilidade espiritual. E aí, na limerência, né, quando você está meio num estado obsessivo por alguém, né, pode envolver ali paixão, sentimentos e tal, mas você ignora essas incompatibilidades. Às vezes, a pessoa é uma pessoa tóxica, né? No sentido de que ela não sabe lidar com conflitos, começa a gritar quando não concorda com você e fica agressivo, não necessariamente agressivo em relação à agressividade física, mas fica agressivo com as suas palavras, com os seus gestos, sabe? Com as suas expressões, faz tratamento de silêncio, que é uma coisa absurda que eu acho, nossa, eu acho o tipo de atmosfera mais pesada que você pode construir
num ambiente, sabe? Assim, esse tratamento de indiferença, sabe? Você mata na unha, como diz aqui na minha terra. Você mata no silêncio, no desprezo silencioso. E eu acho isso tão horrível, principalmente em se tratando de duas pessoas que decidiram caminhar juntas pela vida, sabe? Assim, que se amam e que estão num relacionamento, sabe? Para uma ajudar a outra e amar a outra e, sabe? Serem felizes juntos e você fazer isso, sabe? Tratar o outro dessa forma, no desprezo, no silêncio. Ah, eu acho horrível. O tratamento de silêncio é uma das coisas mais horrorosas, uma das atitudes mais terríveis que eu acho que alguém pode fazer com o outro, seja ele quem for, até inimigo, gente. Você tem alguma desavença com alguém, aí vai lá e resolve, ou então seja pelo menos educado, sabe? Engole o orgulho, cumprimenta, dá boa noite, bom dia, com licença e, sabe, fale o básico se for necessário, mas tratamento de silêncio para mim não vai. E aí, voltando para os exemplos, né, a idealização total é você acreditar que o outro é perfeito, mesmo sendo muito claro para você, né? Porque às vezes para todo mundo tá claro as incompatibilidades e os comportamentos tóxicos dessa pessoa que você diz que é perfeita, mas para você não tá vendo, né? Mas até para você tá muito nítido que é incompatível, mas você alimenta essa idealização, essa fantasia. Você diz assim, ele sei lá, faz coisas que eu não concordo, mas no fundo ele é uma pessoa boa, no fundo ele é alguém incrível. Sabe, você acha justificativa para tudo, entende? E aí você vai se convencendo que a pessoa é a pessoa perfeita para você. Enfim. Outra característica é a oscilação emocional extrema, que a gente comentou, que é quando a pessoa fica nas nuvens, quando recebe atenção, e cai em desespero se não for correspondida. O foco excessivo, que é a dificuldade de se concentrar no trabalho, no estudo, de até mesmo lazer, gente, de se divertir, de curtir a vida, de viver a sua própria vida, porque a sua mente está sempre no objeto de paixão. Então, esse foco excessivo, gente, estar apaixonado, realmente você pensa muito naquela pessoa que você está apaixonada, mas esses pensamentos não te impedem de viver. Esses pensamentos não te impedem de aproveitar a sua vida, de ter um momento só seu, de curtir seus amigos, sem estar pensando nessa pessoa, de trabalhar sem estar pensando nessa pessoa, de você estudar sem estar constantemente pensando nessa pessoa, né? Você pensa ali, você lembra, de fulaninho, e volta para a vida real, sabe? Não fica focado excessivamente. E a dependência emocional, que é quando você acredita que só será feliz se tiver a confirmação do amor daquela pessoa específica. Não é a confirmação de um amor, mas é daquela pessoa específica. Você só será feliz se aquela pessoa X estiver na sua vida. Então, a limerência, só para a gente resumir esse entendimento inicial, ela pode ser um estágio que faz parte de muitos relacionamentos, né? Quando existe uma paixão avassaladora, a pessoa pode passar por esse estado de limerência, né? Esse estado de foco excessivo, de pensar o tempo inteiro, de ter essa necessidade de ser correspondido e tal, mas esse estado geralmente não é sustentável a longo prazo. Com o tempo, ou ele se transforma em um amor mais maduro e equilibrado, né? Então ele faz parte ali, pode fazer parte daquele início de paixão avassaladora, né? Quando acontece, mas o saudável é que com o tempo ele se transforme
em um sentimento mais equilibrado, um amor maduro, um amor saudável. Ou então, ele vai se desgastar e causar sofrimento, né? Porque ninguém pode viver plenamente, de forma saudável e equilibrada, tendo esse tipo de comportamento, né? De dependência emocional, de foco excessivo, de oscilação emocional extrema, de idealização total e de ficar dependente de pequenos sinais para poder decidir entre a euforia e o desespero e ficar checando mensagens a cada minuto, enfim. Então, não é sustentável a longo prazo, ou ele se transforma em um sentimento equilibrado, em um amor maduro, ou vai começar a gerar desgaste, tanto na vida de quem está em estado de limerência, quanto no outro, né? Na outra parte, que vai se sentir sufocado e vai sumir daquela relação, por causa do sofrimento que é gerado, né? Nesse tipo de interação. Então, se a gente for tentar discernir, né, entre limerência e amor maduro, na limerência a gente precisa entender que a necessidade de ser correspondido é o ponto-chave, né, a preocupação constante em como o outro me vê. Então, é como se você ficasse sempre precisando que o outro te aprovasse e te quisesse na vida dele. E no amor maduro, você tem um desejo de cuidar do outro, né? De construir essa relação juntos, mas não se trata só sobre o outro, né? Você também se enxerga. Você também vê os cuidados que você precisa se dar, não é nem receber do outro, né? Os cuidados que você precisa se dar, independentemente de receber atenção imediata ou não. Você se ama também, né? Você não ama só o outro. Você consegue sentir completude, plenitude em si mesmo, sabe? Você não precisa estar sempre relacionado ao outro para estar bem. Você também consegue ter seus momentos de plenitude, paz, de completude, de realização sozinho, né? No seu momentinho ali. Então, na limerência, o que existe é a necessidade de ser correspondido, uma preocupação em como o outro te vê. No amor maduro, você tem o desejo de cuidar e de construir juntos uma vida, uma história, mas, independentemente de receber a atenção imediata, você consegue viver uma vida plena. Já em relação à visão da pessoa amada, na limerência existe idealização extrema, onde a pessoa enxerga só as qualidades e ignora os defeitos. No amor maduro, você enxerga o outro como ele realmente é, com suas virtudes e suas falhas, e ainda assim escolhe permanecer. Não é porque você enxerga aquela pessoa somente como uma pessoa perfeita, mas dentro das qualidades e defeitos que aquela pessoa mostra para você e que você claramente enxerga, você escolhe permanecer e construir essa relação onde vocês vão se ajustando, se alinhando para que essa convivência seja a melhor possível para ambos. Quanto ao estado emocional, na limerência, existe essa montanha-russa emocional, né? Euforia quando há sinais positivos e desespero quando existe silêncio ou rejeição. E no amor maduro existe estabilidade. Nossa, gente, essa palavra é tão maravilhosa, estabilidade. Por quê? Porque mesmo em momentos difíceis, existe confiança e segurança no vínculo. Na limerência, é como se a pessoa tivesse todo o tempo com medo de perder o outro. Então, qualquer silêncio, às vezes a pessoa só está cansada. Aí ela fica mais silenciosa. E aí você já acha que tem alguma coisa acontecendo. Será que essa pessoa está cansada de mim? Será que ela não me quer mais? Será que o que está acontecendo? Será que ele vai terminar comigo? Então, nossa, gente, parece uma coisa absurda, mas infelizmente é o que muitas pessoas vivem e não sabem. Às vezes elas nem sabem que isso não é normal. Às vezes elas nem sabem que não é assim que se constrói uma relação, que às vezes você está até numa relação legal, que está caminhando bem,
mas que por causa dessas inseguranças, às vezes por causa desses medos, né, de perder alguém, de não ser correspondido, que é muito relacionado à limerência, a esse estado psicológico, você perde a relação. Porque essa relação vai começar a entrar num estado de desgaste. O outro vai se sentir sufocado, você vai se sentir quase numa paranoia, numa situação de insegurança constante, e isso não vai funcionar. Essa relação não vai funcionar. É por isso que eu amo essa palavra estabilidade, porque estabilidade é completamente o oposto de montanha-russa emocional. É você saber que mesmo quando há silêncio no ambiente, mesmo quando a pessoa não está ali te dando super atenção hoje, né? Não estou falando também de alguém que passa meses sem te dar atenção, mas se por esses dias, né, você sabe que ele está passando por alguma situação no trabalho, até porque existe comunicação, né, para ele dizer o que ele está passando, o que ele está vivendo, e aí você compreende que nesses dias ele está mais calado, que ele está mais na dele, e que está tudo bem, sabe? Existe estabilidade, existe essa certeza de que o vínculo, né, essa segurança de que o vínculo ele não se rompe por causa de alguma crise, de alguma situação. Nós vamos passar por isso, sabe? Não precisa de desespero. E em relação a tempo e energia, na limerência, o que acontece é sempre pensamento obsessivo. Pensamentos obsessivos, perda de foco em outras áreas da vida. Você só pensa nisso, você só foca nisso. E no amor maduro existe equilíbrio. A pessoa mantém sua individualidade, a pessoa mantém as suas responsabilidades, constrói sua própria vida, desenvolve a área financeira, profissional, espiritual, familiar e lida bem com as suas relações, né? Os seus relacionamentos de amizade, de namoro, enfim, de trabalho, né? De colega de trabalho. Então a pessoa mantém a sua individualidade e responsabilidades ao mesmo tempo em que valoriza o relacionamento. Então na limerência você só pensa naquela pessoa. Você perde o foco das outras áreas da sua vida. E quanto à motivação, na limerência, a pessoa é movida pela carência e pelo desejo de possuir o outro. Então, carência e desejo de posse, né? Carência e posse é o que move a limerência. A pessoa é movida pela carência e pelo desejo de possuir o outro. Já no amor maduro, a pessoa é movida pelo compromisso, pelo respeito e pela vontade de somar. Olha que incrível! E são coisas completamente diferentes, né? Você ser movido pela carência e pela posse, né? De só garantir que aquela pessoa está com você. Sabe? Mesmo você sabendo das incompatibilidades, mesmo você sabendo que as vidas não se encaixam, até as personalidades não dão muito certo, mas você quer aquela pessoa. Então é mais movido por carência e por posse. E isso é sinal de limerência, um estado psicológico que você precisa resolver dentro de você, porque não é saudável. Já o amor maduro é quando essa relação é movida pelo compromisso, pelo respeito e pela vontade de somar, de unir as duas vidas, porque essas duas vidas conseguem caminhar juntas de uma forma harmônica, tranquila, leve, gostosa e que beneficia as duas partes. Sabe, assim, é meio que aquele conceito de sinergia, sabe? Não é só o A e o B se unindo e formando o AB, sabe? Assim, não se transforma em AB, se transforma em outra coisa, sabe? Assim, a união dos dois se transforma em algo melhor, maior, algo novo, algo bom, algo que beneficia todos os envolvidos. Então, a motivação, ela aponta de forma muito direta
o que é limerência e o que é um amor sadio, sabe? Equilibrado, maduro. Então, resumindo, limerência é simplesmente uma paixão obsessiva. É uma paixão imediatista, voltada para si, para o seu próprio interesse. Não é como o amor maduro, que é basicamente compromisso, estabilidade, reciprocidade saudável. Então, na limerência, quando alguém recebe uma curtida numa foto e passa horas imaginando que aquilo é um sinal de interesse profundo de alguém por você e que se a pessoa demora a responder uma mensagem, já fica inseguro, já fica angustiado, procure ajuda, sabe? Assim, e é sério, pode parecer um exagero, mas procure conversar com alguém, com amigos de confiança, com algum familiar de confiança. Se você puder, busque uma terapia, sabe? Os psicólogos são profissionais que são formados para isso, para te ajudar a organizar esses pensamentos e essas emoções e te fazer conduzir de forma mais equilibrada a sua vida nesse sentido. Já no amor maduro, por exemplo, um casal que discute sobre algo sério, mesmo com divergências, eles conseguem dialogar com respeito, eles conseguem dialogar sem medo de serem abandonados, sabe? Que é muito o que acontece na limerência, esse desespero de ser abandonado, de não ter mais aquela pessoa do seu lado. E no amor maduro, existe esse espaço para vulnerabilidade sem pânico, sabe? Sem o pânico da rejeição. Gente, isso aqui é tão maravilhoso você conseguir enxergar isso, você conseguir entender que no amor maduro existe espaço para vulnerabilidade sem pânico de rejeição. Você consegue apontar alguma situação que não esteja agradável para você, alguma situação que esteja disfuncional, você consegue abrir seu coração falando aquilo que está te machucando sem o desespero de que o outro vai embora, sem o desespero de que aquela discussão, de que aquela briga vai ser o fim da sua vida porque você vai ser deixado, entende? Então, na limerência existe essa angústia, essa insegurança que é muito relacionada a esse medo de ser deixado. Mas no amor maduro existe essa segurança do vínculo, sabe? Muito legal mesmo saber disso. Eu achei tão especial esse vídeo ter aparecido para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre limerência. E é tão incrível a gente ter essa noção do que é isso, da diferença do amor maduro, porque ali é uma linha muito tênue, né? De coisas que acontecem na paixão, no amor e nesse estado psicológico que não é saudável a longo prazo, sabe? Que não se sustenta a longo prazo. Então, caso você tenha conhecido esse termo aqui nesse episódio e, porventura, tenha se identificado como alguém que vive em estado de limerência, eu vou trazer aqui para você um guia prático de autoanálise para você diferenciar a limerência do amor maduro. Bom, vai ser basicamente a repetição de tudo que eu falei, mas é só para você ter certeza, para logo em seguida a gente buscar um caminho prático de cura, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser anotar, vai ser muito bom até para você pensar um pouco, fazer essa autoanálise de forma mais calma e cuidadosa, para você também não tirar conclusões de forma precipitada. Mas vamos lá. Como identificar se o que você tem é limerência ou amor maduro? Observe a frequência dos seus pensamentos em relação àquela pessoa específica. Se você pensa na pessoa de forma intrusiva, ou seja, o tempo todo, até quando deveria estar focando em outra coisa, isso pode ser um sinal de limerência. Mas, se a pessoa é importante e você consegue manter foco em outras áreas da vida, como trabalho, amigos, família,
Você pode estar simplesmente apaixonado e vivendo um amor maduro, ok? Segundo ponto, preste atenção a como você reage à ausência de resposta dessa pessoa. Se a pessoa demora a responder e você logo sente ansiedade intensa, interpretando essa demora como uma rejeição, isso pode ser um sinal de limerência. Mas, se você entende que a vida do outro não gira em torno de você e por conta disso você não se sente em pânico por ela estar respondendo, demorando a responder, então talvez esse seja apenas um sinal de que você é maduro e está apaixonado, mas que tem maturidade para compreender que a outra pessoa também tem uma vida. Que ela trabalha, que ela estuda, que ela tem as coisas dela para fazer e que quando ela estiver disponível ela te responde e tá tudo bem. Terceiro ponto é a visão que você tem dessa pessoa. Você enxerga essa pessoa como alguém que é perfeito? Você ignora sinais de desrespeito ou incompatibilidades? Se você ignora os sinais de desrespeito, não se engane, tá? Se há sinais de desrespeito, se há incompatibilidades incontestáveis e você simplesmente ignora só para não perder aquela pessoa, isso pode ser um sinal de limerência. Mas se você reconhece os defeitos da pessoa e mesmo assim escolhe estar junto com realismo, né? Você entende que ninguém é perfeito, aquela pessoa tem alguns defeitos e que de forma realista você as reconhece e vocês juntos trabalham para que ambos tenham uma convivência saudável. Isso sim é sinal de amor maduro. Quarto ponto, a base do vínculo. Se o relacionamento é movido pela emoção intensa e a necessidade de reciprocidade imediata, sabe? É aquela história que a gente falou um pouquinho antes, de ser movido pela carência e pela posse. Se é carência e posse o que te move dentro dessa relação, né? Eu preciso ter essa pessoa é minha, essa pessoa vai ficar comigo, né? E você é movido pela reciprocidade, né? De você precisar que essa pessoa supra as suas carências emocionais, isso pode ser um sinal de limerência. Mas, se a base desse vínculo é a confiança, o apoio mútuo, o respeito e não só o desejo de ser correspondido, né? Se é simplesmente aquela companhia agradável em quem você confia e que você também para ela é uma pessoa de confiança, vocês se apoiam mutuamente, se respeitam, sabe? Vocês se inspiram e se ajudam e, sabe, se sentem bem, são companhias agradáveis um para o outro, aí sim é um amor maduro. É completamente diferente de uma relação baseada em carência e posse, em emoção intensa e necessidade de reciprocidade imediata. E quinto ponto, o impacto que essa pessoa gera em você. Quando essa pessoa atrapalha seus estudos, seu trabalho, seu sono, você sente que não vive sem essa pessoa ou que a sua vida simplesmente não anda porque você está todo o tempo focado na existência deste ser humano, isso pode ser um sinal de limerência. Diferente do amor maduro, que o impacto que essa pessoa gera em sua vida é de que sua vida anda, sabe? De que você continua sendo inteiro sem depender do outro. Ela é uma companhia agradável, que te fortalece, que te anima, que te incentiva a ser você. E que você vive sem depender dessa outra pessoa. Você está com ela porque você quer, porque você escolhe, mas não porque você depende da presença dela na sua vida para que você esteja completo ou feliz ou satisfeito, sabe? Você escolhe estar com essa pessoa.
O que é muito diferente de você depender de estar com essa pessoa para poder ser alguém. Então, na limerência, o impacto do outro na sua vida é que você só existe, você só é uma pessoa de valor se essa pessoa te escolher, se ela estiver com você, se ela quiser viver com você. Mas no amor maduro, no amor saudável, o impacto do outro sobre você é que você se sente bem, mas que você não depende dessa pessoa na sua vida para você se sentir bem. Você a escolhe não por dependência emocional, mas porque as vidas se encaixam, porque vocês conseguem caminhar juntos, mas sem dependência emocional. Então, eu achei muito interessante esse último ponto, né, do impacto sobre a vida, porque na limerência, se o outro não te nota, você não é nada. É como se você sentisse que você não valesse a pena, é como você não vale nada se o outro não te escolhe. Por que que o outro não me escolheu? Eu queria ele, por que que ele não me escolheu? Eu não valho nada. Então, é como se na limerência você tivesse essa validação do outro como essencial para a sua existência, sabe? Para o seu bem-estar interior. Enquanto no amor maduro, você pode simplesmente gostar muito da outra pessoa, mas saber quem você é, mesmo se você não for correspondido. Se você não for correspondido, você sabe que você é uma pessoa de valor, você sabe que você é uma pessoa interessante. Vocês tinham incompatibilidades e ok, tá tudo bem. Você pode seguir a sua vida e encontrar outras pessoas que sejam mais compatíveis com você, novas amizades, novos relacionamentos e a vida continua, sabe? Se for da vontade dos dois, vocês constroem algo juntos, mas se não for, se a outra parte não quiser, tá tudo bem. Na limerência, quando a outra parte não quer, você não vale nada. É como se isso confirmasse o quanto você é uma pessoa sem valor. Então, um teste simples, só para concluir essa identificação entre limerência e amor maduro, é que se o que você sente por uma pessoa específica te tira a paz, te tira o equilíbrio, te tira a clareza a respeito de quem você é, da sua vida, das áreas que você poderia estar desenvolvendo e você não desenvolve, sabe? Se tira a tua paz, se tira teu equilíbrio, se tira a tua clareza a respeito de si mesmo e da vida e da realidade, muito provavelmente o que você sente é limerência, não é amor maduro. Porque se for amor maduro, o sentimento que você tem é de segurança, de crescimento e de liberdade. É muito importante a gente saber essa diferença. O que é limerência te faz sentir falta de paz. A limerência te tira a paz, tira o equilíbrio, te traz inquietação, desequilíbrio, falta de clareza, confusão mental, né? Confusão na hora de interpretar as coisas. Você pensa que uma coisa é uma coisa quando na verdade não era nada daquilo que você estava pensando. Enquanto o amor maduro, ele traz segurança, crescimento e liberdade. Então, se você tiver se identificado como uma pessoa em estado de limerência e de limerência crônica, ou seja, que há muitos anos está desgastando você, que desgastou o seu relacionamento, às vezes foi o motivo de ter encerrado uma relação que você estava construindo, porque te mantém presa nesse ciclo de obsessão, de carência e idealização, mesmo quando o objeto de afeto nem te corresponde, né? Às vezes a relação já acabou e você tá aí anos e anos presa nessa necessidade de ser correspondido por aquela pessoa que já seguiu a vida, já até tá em outra relação, já construiu até família e você ainda tá presa nesse sentimento de que ainda poderia algo acontecer, porque, sei lá,
né? Porque você sente que você só seria feliz se isso realmente acontecesse. E aí envolve até a fé e pede a Deus e às vezes acha que por esse sentimento ter persistido por tantos anos, você começa a acreditar que, nossa, isso é amor de verdade, porque o tempo não apagou, o tempo não curou e eu nunca consegui ver outra pessoa de outra forma, quando na verdade você está sofrendo desse estado psicológico chamado de limerência e que tem cura, sabe? Você pode se libertar disso, dessa visão de mundo. Você pode se libertar dessa forma de enxergar essa relação. É completamente possível sair disso. Então, aqui está um caminho prático de cura. Vamos lá. Passos para se curar da limerência crônica. Primeiro, reconhecer o que está acontecendo. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado ou que não reconhece que precisa de ajuda. A pessoa precisa reconhecer, nomear o que está acontecendo, dizer, olha, eu não estou bem, eu estou vivendo em estado de limerência, que não é saudável, não é normal e eu preciso me curar. Então, nomear o que está acontecendo já é o primeiro passo. É você entender que o que você está sentindo não é amor verdadeiro, mas é uma dinâmica psicológica de obsessão. Então, perceber que a idealização que você vem construindo há anos é uma projeção sua e não a realidade da pessoa que é alvo desse seu sentimento, já é o início desse processo de cura. Então, primeiramente, reconheça, eu estou em estado de limerência e o que eu estou sentindo não é amor verdadeiro, é uma dinâmica psicológica de obsessão. E, logo em seguida desse reconhecimento, você entende que a idealização que você vem alimentando há anos não é a realidade da pessoa que é o alvo do meu sentimento. Ela não é o que eu penso que ela é. Então, a minha idealização construiu uma pessoa que não é, na realidade, o que eu penso que ela é. Ela é uma projeção da minha cabeça. Então, esse é o primeiro passo, reconhecer e entender que a idealização é uma projeção sua e não uma realidade. Segundo passo, reduzir estímulos que alimentam a obsessão. Então, evite stalkear redes sociais, ficar checando mensagens repetidamente ou criando sinais imaginários de interesse. Às vezes a pessoa posta uma coisa que tem, sei lá, alguma coisa a ver com a sua vida, não sei, alguma coisa a ver com a sua profissão, alguma coisa a ver com algo que você faz, algum esporte que você faz, aí você já pensa, nossa, por que fulano está postando algo assim? Será que está lembrando de mim? Será que está pensando em mim? Será que isso mostra que nós temos conexão? Será que isso mostra que temos algum tipo de compatibilidade? Sabe assim, não fique criando sinais imaginários de interesse ou de compatibilidade. Pare de stalkear as redes sociais da pessoa, pare de ficar checando as mensagens, de rever as mensagens, caso você ainda tiver algum tipo de histórico de conversas, não sei. E se você tiver contato com essa pessoa, se possível, estabeleça limites nesse contato até você recobrar o seu equilíbrio emocional. Porque nesse contato, como você está em estado de limerência, que envolve muita idealização, muita fantasia, muita interpretação errada da realidade, você pode estar até mesmo condicionado a ver nesses contatos que você tem com essa pessoa o que não existe. Você usa esse contato para alimentar os sentimentos e as fantasias que você tem sustentado por tanto tempo, às vezes com as respostas dessa pessoa. Às vezes a pessoa está sendo só educada, sendo só uma pessoa agradável e você considerando que essa pessoa te ama e quer viver uma história
eterna com você. Então, segundo passo é evitar stalkear essa pessoa, evitar ficar relendo mensagens antigas e revendo os contatos que vocês tinham e de ficar criando sinais imaginários de interesse, estabelecer limites de contato e isso pelo menos até você recobrar o equilíbrio emocional. Então, tira o foco dessa pessoa, basicamente, né? E aí nós já vamos para o terceiro passo, que é recolocar o foco em você. Ou seja, invista em atividades que tragam realização pessoal. Ou seja, vá estudar, tenha hobbies, faça projetos criativos, desenvolva a sua espiritualidade, faça coisas que você desenvolva quem você é. Então, vá estudar algo do seu interesse, não do interesse da outra pessoa, algo do seu interesse. Ah, mas eu não sei, não tenho nada que eu me interesse. Então, procure, se descubra o que você poderia se interessar. Então, você pode até iniciar uma jornada de autodescoberta. Será que eu gosto de desenho? Será que eu gosto de audiovisual? Será que eu gosto de políticas? O que eu gostaria de estudar e me aprofundar? Qual é a minha área de formação? O que dentro da minha área de formação eu poderia desenvolver? Algo novo? Então você poderia se autodescobrir, sabe? Hobbies. O que eu gosto de fazer? Ah, não gosto de fazer nada. Então vamos descobrir o que você poderia gostar de fazer? Você gostaria de fazer cerâmica? Tocar um instrumento? Escrever um livro? Não sei. Vamos procurar. Será que você gostaria de iniciar um novo esporte? Ah, eu nunca fui uma pessoa dos esportes. Que tal você tentar descobrir qual esporte você se identifica? Fazer um treino de vôlei experimental, um beach tênis, um futebol, vai correr, sabe? Assim, tá tão em alta essas corridas na rua, então vai fazer caminhada, vai correr, vai procurar aquilo que você sente prazer em fazer. É sobre você. É sobre você. Então, invista em atividades que tragam realização pessoal. Às vezes você vai descobrir que você ama fazer uma coisa que você jamais imaginou. Por exemplo, eu comecei esse ano a tocar violão e teclado. E é incrível como me dá prazer tocar. Eu tô aprendendo, né, na verdade. Então, quando eu consigo acertar 4 notas seguidas, sabe, assim, 4 acordes seguidos no teclado e eu vejo que eu toquei uma frase inteira de uma música, eu paro gritando, sabe, assim, eu fico tão feliz, não por eu estar acertando, mas é porque é tão bonito ver o som se formando, a música surgindo, sabe? Naquele instrumento que você nunca imaginou que você conseguiria fazer alguma coisa nele, principalmente no violão, que eu acho o violão muito mais difícil para mim do que o teclado. Então, quando eu vejo que a frase de uma música começou a surgir ali, eu fico tão feliz que esse hobby, né, de aprender a tocar um instrumento, a tocar instrumentos, para mim foi uma descoberta incrível, sabe? Eu sempre quis aprender, mas nunca me dediquei. E agora que eu realmente me propus, sabe, a me comprometer com esse aprendizado, eu tô tão feliz que eu acho que eu me encontrei, sabe? Assim, algo que eu sinto que sou eu, né? A música tá muito relacionada. Então, tocar para mim é uma autorrealização que eu não consigo expressar em palavras. Então, invista em atividades que tragam realização pessoal. Estude, sabe? Você quer aprender um idioma? Aprenda, sabe? Assim, comece a... A internet tá aí, ela tem tanto conteúdo gratuito bom, pelo menos para você começar essa jornada de aprender um idioma, um instrumento, aprender alguma habilidade criativa, desenhar,
enfim, a escrever, a compor. Então, invista em atividades que tragam realização pessoal, desenvolva a sua espiritualidade, fortaleça a sua identidade fora do relacionamento ou da pessoa em questão, né? Caso você não tenha nenhum contato com essa pessoa, né? Porque às vezes acontece dessa obsessão não ser exatamente por um ex ou por um namorado atual, mas por alguém, às vezes é uma amizade, né? E que você queria que se transformasse em algo a mais, mas não se transformou, ou então alguém que você só conhece, não é tão próximo, mas que admira, e isso acabou se transformando num estado psicológico de obsessão, num estado de limerência. Então, fortaleça a sua identidade fora do relacionamento ou dessa pessoa em questão. Quem é você, sabe? Na prática. Não é só sobre o que você pensa que você é. Quem é você? O que você faz? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de estudar? O que você gosta de fazer espiritualmente? Como você se desenvolve nessa área? E aí você vai acrescentando as outras áreas. E na área financeira, e na área profissional, e na área familiar. E os seus amigos? Quem são os seus amigos? O que você faz com os seus amigos? Eu assisti essa semana é um curta-metragem que chama, tem 35 minutos, que se chama O Menino, a Topeira, o Cavalo e a Raposa, ou A Raposa e o Cavalo, não lembro muito bem o título, mas é tão lindo esse filminho, tão lindo. E aí tem uma parte que um deles diz assim: não fazer nada com os amigos nunca é fazer nada. E aí eu trouxe essa pergunta, né? O que que você faz com seus amigos? O que que você faz que é divertido para vocês? Vocês gostam de sair para lanchar, para ir para o cinema, para, enfim, jogar bola, jogar um vôlei, ou só para fazer nada, né? Eu achei tão legal quando eu vi essa cena, porque eu nunca fui essa pessoa de ir muito para casa dos amigos, sabe? Eu sempre fui muito caseira, muito de ficar na minha própria casa, ou então eu ia visitar familiares assim, mas de forma muito rápida. E hoje eu tenho buscado, né, desenvolver mais os meus relacionamentos e sair mais de casa, de me encontrar mais com meus amigos. E aí me tocou muito profundo essa parte, né? Tipo de que não fazer nada com os seus amigos nunca é fazer nada, né? Porque você tá sempre ali conversando, sorrindo, até quando você não tá fazendo nada, mesmo quando você tá em casa e um amigo aparece e você diz, vamos fazer nada aqui, vamos sentar aqui, aí faz um bolinho e vamos aqui assistir um filme. Você tá sempre, ainda que você só converse, você nunca tá fazendo nada, né? E às vezes em silêncio, os dois ali, você e seu amigo, seus amigos, todos em silêncio ali, meio que mexendo no celular ou descansando um pouco, vocês estão ali aproveitando da companhia, né? Depois de já ter conversado, quando vem aquele momento de silêncio. Então, não fazer nada com os amigos nunca é fazer nada, né? Você tá ali desfrutando de uma boa companhia, né? Quando é amigo de verdade. Então, achei tão legal. Então, esse terceiro passo é muito importante. Recoloca o foco em você. Invista em atividades que tragam realização pessoal. Estude, procure algo para você estudar, que seja do seu interesse, que você goste, que você tenha prazer em estudar, que vai te aperfeiçoar. Desenvolva hobbies, projetos criativos, desenvolva a sua espiritualidade. Fortaleça a sua identidade fora do relacionamento ou dessa pessoa em questão por quem você sente essa paixão obsessiva, esse interesse obsessivo. Quarto passo, trabalhar carências emocionais. Muitas vezes a limerência nasce de inseguranças ou da falta de autoestima. Então, essas inseguranças que você tem, né, esse medo da rejeição, esse medo de ser abandonado, às vezes tem uma raiz muito mais profunda na sua história familiar, na sua relação com seus pais, na sua vida, na sua vivência. Às vezes você viveu muita rejeição, sofreu muito, algum tipo de situação, seja bullying, seja traição, não sei.
mas às vezes essa insegurança que você sente, esse desespero do outro te deixar, tenha uma raiz mais profunda que, se for tratada, você se liberta dessa angústia e você se torna uma pessoa mais livre para se relacionar e deixar o outro partir caso ele queira, porque você também é livre para não estar no lugar que você não quer estar, entende? Às vezes o problema não é o lugar, não é o outro, não é porque o outro é ruim que você não quer estar lá, às vezes você só não quer estar lá. Sabe? Às vezes não tem nada de ruim ali, você só não quer estar ali. Entende? Então, relacionamentos é basicamente isso. Se alguém não quer estar com você, isso não necessariamente significa que você é uma pessoa sem valor, que você é uma pessoa que não presta, que você é uma pessoa que ninguém quer. Não, às vezes você só não é o lugar que aquela pessoa quer estabelecer raízes. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, mas eu queria construir algo com aquela pessoa. Ótimo, você tem o direito de querer, mas você tem o dever de respeitar a liberdade do outro, assim como os outros devem respeitar a sua liberdade de não querer ficar com elas quando você não quiser. Entende? Então, é sobre a sua maneira de enxergar as coisas. Então, é muito importante você tratar a raiz dessa insegurança ou a sua falta de autoestima, porque quando você não vê valor em você, você pode confundir o fato de o outro estar interessado em você ou correspondendo você de alguma forma com eu tenho valor porque essa pessoa me dá valor. Mas se essa pessoa sair da minha vida, eu perco meu valor, porque eu perco o valor que essa pessoa estava me dando. Entende? Então, essa é a importância da autoestima. O que é autoestima? É você estimar a si mesmo. É você ter o que gostar em você. Você conseguir enxergar o seu próprio valor. Você é uma pessoa interessante, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa agradável. Se você não é essas coisas, você pode desenvolver. Você pode ler mais, estudar, se informar e você passar a ter conversas interessantes. Se você não é uma pessoa agradável, você pode se desenvolver, você pode aprender a identificar o que é ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que não interrompe o outro quando ele está falando, ser uma pessoa que consegue ser educada, gentil, fazer gentilezas, expressar sua admiração pelos outros, agradecer. São coisas pequenas que você pode treinar no dia a dia e aí você vai se tornando essa pessoa agradável, essa pessoa educada, essa pessoa gentil. E aí eu lembrei de novo, né, do filminho agora, que eu tava falando que o menino, a toupeira, o cavalo e a raposa, se eu não me engano, ou o contrário, né, e a raposa e o cavalo, que alguém pergunta pro menino, né, o que você quer ser quando crescer? E aí ele responde, gentil. Ser gentil. Que coisa fofa, né? Assim, me impactou essa resposta, porque às vezes a gente pensa em tantas outras coisas, a gente pensa em dinheiro, em carreira e profissão, e respeito, reconhecimento, e a gente esquece do básico, sabe? Que é o que pode trazer para você coisas muito mais valiosas do que só poder, entende? Reconhecimento profissional. Sabe, a gentileza é poder. Sabe, a gentileza constrói relacionamentos saudáveis e, sabe, assim, faz parte de relacionamentos saudáveis, é o que eu quero dizer, né? A gentileza genuína, sem ser aquela que é falsamente utilizada para atender a interesses próprios. Mas, enfim, a gentileza é tão especial, então treine ser uma pessoa agradável, reconstrua, sabe, assim, o seu eu, quem você é, o que você quer ser, o que você admira tanto nessa pessoa que você tá apaixonada, sabe? É o jeito como ela te trata, trate-se a si mesmo dessa forma, sabe? Se dê atenção, é a atenção que ela te dá, então se dê atenção, é o amor que ela te dá, então desenvolva o auto-amor, sabe? Se ame, olhe para você mesmo de forma que você identifique seu próprio valor, então desenvolva a sua autoestima. A autoestima não é só questão de aparência, não é só você mudar seu guarda-roupa, só mudar seu visual e se achar bonito. Não, faz parte, mas
A autoestima está muito em você saber quem você é e gostar de quem você é. E se alguma coisa em você não te agrada, você trabalha para desenvolver essa parte até você gostar dela. Então, se é uma questão de caráter, de visão de mundo, de mentalidade, de inteligência, de comportamento, você pode se desenvolver. Então, o quarto passo é trabalhar as suas carências emocionais. É você tratar as suas inseguranças, buscar entender de onde vem essa insegurança, esse medo da rejeição, esse medo do abandono. Buscar uma terapia, gente, pode ajudar e muito nisso. Pode te ajudar a entender essas raízes, a identificar até mesmo, né? Às vezes você para tentar entender e não consegue encontrar a raiz dessa insegurança. Então, uma terapia pode te ajudar a identificar essas raízes e muitas vezes a carência afetiva da infância, o medo de rejeição, a baixa autovalorização vão estar entre essas raízes que geraram esse pânico, esse estado de limerência e que em terapia você vai conseguir identificar e também vai conseguir processar e curar. Então, se você puder, busque ajuda psicológica. Quinto passo é construir relações reais e maduras. Procurar vínculos que sejam recíprocos e não idealizados. Então, saia de casa, conheça novas pessoas. Se você não quer fazer isso agora, construa relações reais e maduras com quem já está por perto. Ainda que seja uma renovação das relações que você já tem, por exemplo, em família. Reconstrua seus relacionamentos com seus irmãos, com seus pais, com seus parentes, sabe? Vá se desenvolvendo nessas relações de forma mais madura, sabe? Porque procurar vínculos que sejam recíprocos não é tão fácil assim, né? Começando do zero. Mas dentro da família, você pode ali desenvolver uma relação mais madura e não idealizada e isso servir para você como um modelo, como um treinamento para você saber o que é um relacionamento real, né? Um relacionamento não baseado em idealização. Então, você treinar a não idealização dentro das relações que você já tem vai te ajudar muito a quando você estiver começando a conhecer novas pessoas, você praticar essa mesma não idealização agora fora desse ambiente familiar. Então, invista em amizades e família que dão suporte emocional e equilibram a necessidade de um único foco afetivo. Então, isso também vai te ajudar a tirar dessa pessoa específica o afeto que você acha que só ela pode te dar. Então, você pode se relacionar com seus familiares, com suas amizades, de maneiras mais realistas e que você comece a perceber que as companhias dessas pessoas também te suprem de alguma forma, também te mostram o seu valor, o valor que você mesmo enxerga em você, sabe? E às vezes se essas outras pessoas não enxergam o valor que você enxerga em você, o valor positivo, isso também vai servir de treinamento para você reforçar a sua convicção em quem você é, independente do que o outro afirme que você seja, né? Porque ninguém melhor do que você pode saber quem você é. Então, desenvolva essa visão positiva a seu respeito, desenvolva os relacionamentos que você tem, procure estar mais próximo daqueles relacionamentos que te dão um suporte emocional, que te ajudam a viver uma vida equilibrada e realista. Então, quinto passo é construir relações reais e maduras. Isso vai te ajudar até a entender aos poucos e a conseguir enxergar que o que você sentia pelo objeto da obsessão não faz tanto sentido quando a gente traz para a vida real. Então, aos poucos você vai se dissipando esse imaginário que foi construído a respeito dessa pessoa. Sexto passo é reeducar sua mente, né? Falamos em imaginário, então chegamos no passo de reeducar sua mente.
que é substituir as fantasias por realidade. Então, sempre que você idealizar essa pessoa, lembre-se também das falhas dessa pessoa e da falta de reciprocidade. Sabe, às vezes é importante você lembrar que essa pessoa não está na sua vida. E ela não está porque ela não quer. E isso não significa que você não tem valor ou que você não é boa o suficiente para essa pessoa. Simplesmente essa pessoa está exercendo a liberdade de seguir outros caminhos que são diferentes do seu. E que essa pessoa não é uma pessoa perfeita. Essa é uma pessoa que tem falhas. E aí você pode se lembrar das falhas que ela tem, não ignorar. E aí você pode lembrar também das incompatibilidades, sabe? A fé dessa pessoa é diferente da minha. O jeito como essa pessoa vive a vida dela tem um estilo de vida muito diferente do meu. Às vezes até tinha muitas compatibilidades, mas as incompatibilidades, ainda que menores, eram mais fortes. Então, foca na incompatibilidade para você ver na realidade como elas afetariam essa relação, sabe? Então, substitua essas fantasias pela realidade, sabe? Não dê justificativas para as coisas que você sabe que seriam prejudiciais para a relação. Apenas enxergue como, na realidade, essas incompatibilidades seriam desgastantes para a relação e às vezes até seriam suficientes para fazer a relação não funcionar. E outra forma de você reeducar sua mente é você praticar a atenção plena, para você voltar ao presente quando os pensamentos obsessivos surgirem. Então, quando pensamentos a respeito dessa pessoa específica surgirem, você volta sua mente para o momento exato que você está vivendo. Eu estou lavando louça, eu estou aqui na minha casa, eu vou limpar a... Aí você começa a voltar para a sua realidade atual. Eu estou limpando a minha casa, daqui a pouco eu vou fazer o jantar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, daqui a pouco eu vou tomar um banho, vou me arrumar, vou visitar meus sobrinhos. Então, você pratica a atenção plena, você volta os seus pensamentos para o presente. Você tira os seus pensamentos obsessivos do caminho e volta para o presente. E sétimo passo, espiritualidade. Desenvolva a sua espiritualidade. Coloque sua necessidade de amor e completude em Deus e não em outro ser humano. Coloque sua necessidade de amor e completude em Deus e não em outro ser humano limitado. Pratique a oração, medite nas escrituras. Isso vai te ajudar a trazer paz, a restaurar a sensação de valor intrínseco, porque a Bíblia, ela transforma o caráter, sabe? Ela mostra o valor do ser humano, ela mostra os princípios e valores que são formadores de um caráter bom, sabe? Especial. E é tão lindo que você começa a enxergar quem você é e quem você pode se tornar a partir da pessoa de Jesus, né? Que é esse o convite que ele faz para cada um de nós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então ele nos convida a olharmos para ele, para a gente aprender sobre nós mesmos, porque ele mesmo diz nas escrituras que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus é Deus. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Só que a gente só consegue ser como ele é quando a gente consegue enxergá-lo como ele é, né? Porque às vezes na nossa vida a gente vai, como eu já falei, né? Essa questão das carências emocionais, a gente viveu experiências de abandono, de rejeição, de desprezo, que distorceu a nossa visão sobre nós, sobre o nosso valor, sobre a nossa identidade. E aí quando a gente começa a olhar para Jesus, ele vai nos mostrando quem a gente realmente foi feito para ser, aonde está o nosso valor. Então, ele vai nos ensinando a amar de modo saudável, a respeitar
da maneira correta, a sermos pacientes, a sermos alegres, a sermos pessoas convictas, sabe? Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente é. Então, desenvolver a espiritualidade acaba sendo simultaneamente uma forma de desenvolvermos o nosso caráter, sabe? Então, coloque a sua necessidade de amor e de completude em Deus, não só no sentido de você se libertar dessa necessidade de que um outro ser humano te complete e supra a sua necessidade de amor totalmente, mas também no sentido de que colocar a sua necessidade de amor e completude em Deus vai te fazer conhecer e reconhecer quem você é, vai construir a sua identidade, vai formar o seu caráter e vai te fazer enxergar o teu valor de forma tão profunda e de forma tão firme que você vai se tornar uma pessoa convicta de quem você é, ao ponto de que nenhum outro ser humano possa abalar isso, caso ele não nos valide, caso ele não nos escolha, caso ele não queira permanecer na nossa vida. Então, resumindo, a cura da limerência crônica é um processo, basicamente, de autoconhecimento, desapego e reconstrução da autoestima. E para a gente reconstruir a autoestima, a gente precisa desenvolver a nossa identidade. Então, não se trata de parar de sentir da noite para o dia o que você sente por uma determinada pessoa, mas simplesmente de redirecionar a energia emocional para dentro de você, em vez de projetar toda a sua esperança num outro ser humano, ok? Então, do fundo do meu coração, eu espero que se você estiver passando por isso, você siga esses passos que eu trouxe para a gente pelo menos iniciar esse caminho de libertação, de cura emocional. E se você puder, busque ajuda, busque fazer uma terapia, busque ajuda psicológica, porque essa ajuda vai te orientar e vai ser essencial para esse processo. Inclua Deus nesse processo, não só em oração pedindo para que Ele te ajude a vencer esse estado psicológico de obsessão, mas também te revelando quem você é, te revelando quem é Jesus, para que você possa usá-lo como espelho de quem você se tornará e que você seja livre para amar de forma saudável, para ser amada e amado de forma saudável, e que a sua experiência vivendo em estado de limerência se torne um aprendizado, que você passe adiante de como é viver essa experiência e de que é possível você superá-la. É possível você ser livre, é possível você amar e ser amado de forma saudável, madura, não obsessiva, e que se você tiver vivido em obsessão, seja por pouco ou seja por muito tempo, existe um caminho de volta para o amor sadio, tá bom? Um beijo e a gente se encontra no próximo episódio.